Olá, pessoal do sétimo ano. Estamos começando uma nova etapa e novos conteúdos. Prestem bem atenção e realizem todas as atividades mandando na plataforma. Vamos agora ao vídeo. Assunto: tipos de sujeito. Definição do sujeito. O que é sujeito? Alguém ou algo de quem eu falo ou que se fala alguma coisa. Na unidade passada, nós estudamos sujeito e predicado. E definimos que sujeito é de quem eu falo algo ou de quem se diz alguma coisa. E o predicado é a sua ação. Mas nesta unidade, neste momento, vamos focar só no sujeito. Tipos de sujeito: simples, composto, oculto, indeterminado. Orações sem sujeito, a mesma coisa de inexistente. Vamos prestando atenção. Inclusive, este assunto, sujeito simples e sujeito composto, foi dado na primeira etapa e vocês erraram. Presta bem atenção. Primeiro exemplo: a água estava contaminada. Sujeito, a água. Deixei grifado aí o núcleo, a parte mais importante, o substantivo. Quem é o núcleo? A água. Como eu só tenho um núcleo, trata-se de um sujeito simples. Segundo exemplo: as águas estavam contaminadas. Sujeito, as águas. O núcleo, águas. Embora esteja no plural, eu tenho apenas um núcleo. Então, trata-se de um sujeito simples. Só tem um núcleo. Sujeito composto. Sujeito composto, frase: professores e alunos fizeram um passeio. Quem foi que fez o passeio? Professores e alunos. Então eu tenho aí dois sujeitos, os professores e os alunos. Quem são os núcleos, as partes mais importantes? Professores, alunos. Então eu tenho dois, sujeito composto. Sujeito oculto. Que vem a ser oculto? Algo que esteja escondido. Como eu consigo entender quem é o sujeito? Pela sua terminação verbal. Por exemplo, viajarei. Então, eu observo pela terminação. Observem a frase: viajarei amanhã. Se eu for colocar a pessoa aí, trata-se da primeira pessoa do singular. Eu viajarei. Como eu pude observar? Pela terminação verbal. Então, trata-se de um sujeito oculto. Pela terminação verbal, eu observo quem é a pessoa. Organizamos uma festa. Nesse caso, nós organizamos. Está oculto. Vamos lá ao sujeito indeterminado. Indeterminado, esse in aí vem negando. Então, eu não consigo determinar quem é ele. Vamos lá. Quando se indica ou não se indica o agente da ação, ele não me mostra quem foi que praticou a ação. Pode estar na terceira pessoa do plural. Ou eles ou elas. Vamos lá. Bateram palmas no portão. Fica subentendido que pode ser eles bateram ou elas bateram. Terceira pessoa do plural. Mas não me mostrou quem foi o agente. Nesse caso, indeterminado. Também tem no caso da terceira pessoa do singular, usando o pronome se, o pronome oblíquo. Por exemplo, aqui se vive muito bem. Não me diz quem é que vive muito bem. Então, fica indeterminado o sujeito. Ainda sobre o sujeito indeterminado. Às vezes ele aparece de forma infinitiva. O verbo no infinitivo. Lembram? Estudaram lá na escola ainda, quando o infinitivo era o nome do verbo. Cantar, vender, partir. Então aqui eu encontro a palavra assistir. É triste assistir a estas cenas. Não fica claro para quem é triste assistir. Então, ele também é um sujeito indeterminado. Eu tenho também o sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, marcado pelos fenômenos da natureza. Eu tenho aqui como exemplo: amanheceu com o céu claro. Eu também posso colocar outros exemplos, usando anoiteceu, nevou, trovejou. Então, toda vez que na frase tiver esses fenômenos da natureza, logo se vê que é um sujeito inexistente. Agora é com vocês e postando aí na plataforma. Aguardo.